Olá, investidores! Muito boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 22 de setembro, 6h30 da noite. Estamos aqui iniciando o nosso giro de gráficos semanal. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou analista pleno. Estamos aqui para conversar um pouco sobre os gráficos, verificar um pouco como é que está o comportamento do Ibovespa, tanto a nível de gráfico diário quanto a nível de gráfico semanal. Vamos falar então hoje do Ibovespa, gráfico diário, gráfico semanal, gráfico de 60 minutos. Vamos olhar também o índice Small Caps, vamos olhar o dólar, vamos olhar as DIs, mercado americano, e eu separei aqui diversos ativos para a gente analisar tanto com possibilidade de compra quanto com possibilidade de venda. Então, vamos começar aqui o nosso análise pelo Ibovespa gráfico diário. O índice que fez essa sequência de quedas, né, no mês de julho para agosto, o índice veio muito para baixo, bateu ali nos 114 mil pontos, fez fundo e ali começou a lateralizar, né? E ali a gente começou a lateralizar entre os 114 mil pontos e entre os 119.748. Tentou o rompimento falhou, veio para baixo, fez um pullback nas médias e aí tentou subir novamente, deixou um candle meio feio e ontem a gente presenciou aí uma barra de ignição baixista, que é essa barra aqui, que eu estou marcando aqui para vocês. Essa barra é uma barra de ignição com volume até elevado, acima da média, e muito fundamentada pelo mercado americano. A gente teve aí as falas ontem do Powell e, mais do que as falas, as perspectivas que foram lançadas aí para o mercado americano de talvez mais um aumento de juros na reunião de novembro e também que os juros devem ficar nesse patamar alto por um tempo maior, né? O mercado já esperava a queda de juros já para abril até junho do ano que vem e agora ficou mais provável que a queda de juros só venha lá para o segundo semestre de 2024. Estou falando do mercado americano. Em relação ao mercado brasileiro, normal, reduziu 50 basis points, agora estamos indo para 12,75, né? Muitas pessoas estão falando o seguinte: os juros aqui estão caindo, por quê? Por que o mercado está caindo, o mercado brasileiro? E eu sempre falo, nós não somos uma ilha, a gente está integrado com o mundo. Se o mundo está com uma dificuldade de controlar ainda a inflação, ainda está com um nível de emprego robusto, quase um pleno emprego, uma dificuldade de controlar o crescimento, né? A gente precisa ver uma desaceleração econômica para aí sim o mercado dar sinais de que está sob controle. Até o momento o Fed ainda não tem o controle da inflação lá no mercado americano. E aí a gente vem olhando os juros, os títulos americanos de 10, de 20 anos, numa alta muito forte. E aí a renda fixa americana, quando está numa alta muito forte, os capitais, o fluxo sai dos emergentes. Então não é só o Brasil que está passando por essa situação, apesar de a gente estar reduzindo os juros. Essa situação é uma situação onde o capital que vem aqui para os emergentes voltam para lá, para a renda fixa de lá. Tá? Quando a gente tiver lá a certeza da taxa terminal, aí sim as coisas ficam mais claras, né? E talvez o mercado comece a precificar isso lá para outubro, novembro, muito provavelmente. Tá? Por enquanto, a nível gráfico, a gente segue no viés lateral do Ibovespa, tá? A gente deve vir buscar esse suporte aqui, os 114 mil novamente, tá? Essa região de 114 mil a gente deve vir buscar já na semana que vem, né? Mas vamos ver se a gente consegue se segurar aqui nos 114 mil. A gente vê aqui vários ativos caindo, né? Apesar do Ibovespa estar se sustentando nessa lateralização, a gente vê a maioria dos ativos caindo, né? Isso se deve muito ao índice Small Caps, que a gente pode olhar ele aqui. Ao contrário do Ibovespa, que está em lateralização,
o índice Small Caps já tem um canal de baixa, tá? Já está numa tendência de baixa, um zigue-zague descendente já há algum tempo. Então, por isso, a maioria dos ativos das carteiras das pessoas estão sofrendo, né? Muita gente fala assim, poxa, mas está lateral, mas minha carteira não para de cair. É por isso, porque a maioria das pessoas tem muitas small caps na sua carteira, né? Isso não é o correto, tá? Mesmo numa queda de juros. Muita gente acha que isso é o correto, mas não é. O que as pessoas deveriam ter são os ativos, as empresas maiores da nossa bolsa, com capitalização maior mesmo. Small caps é para ter algumas small caps na carteira, não várias small caps. Tem carteiras aí que só tem small caps. Claro que nessa certeza de queda de juros, a gente é ótimo ter small caps, normalmente se valorizam bastante, né? Mas a gente tem um impacto dos juros americanos que começam a subir e impactam as nossas DIs. Isso vai ficar mais claro mais adiante. O investidor ele precisa ter paciência e o trader ele precisa saber operar. E o momento é muito difícil de operar, até mesmo na venda. Tá? É muito mais fácil operar na venda nesse momento, mas não está tão fácil assim. O mercado pode muito bem bater no 114 e fazer 2 pancadas para cima, como já fez aqui, né? Aqui, aí depois fez aqui, fez 4 pancadas para cima aqui, e aí começa a estopar os vendidos também. Então é difícil, tá? Tem que olhar ativo por ativo. O ideal é operar na compra e na venda, tá? Pegar alguns na compra, fazer uma operação long and short, por exemplo. É interessante, né? A gente pega uns ativos mais fortes na ponta long e pega alguns ativos mais fracos na ponta short. É bem interessante também esse tipo de operação. No semanal, a gente pode ver essa lateralização claramente. A gente segue com a MM21 apontada para cima, tá? Enquanto o mercado não apontar a MM21 para baixo, para mim, o cenário de curto prazo pode ser de baixo, mas o de médio prazo não é. Entende? Vocês conseguem compreender? Então, o mercado está dando um descanso lateral no semanal, mas eu ainda acredito, ainda não engolfou o candle da semana passada. Semana passada a gente teve um candle mais forte do que dessa semana. Essa semana a gente caiu no Ibovespa 2,31, semana passada a gente subiu 2,99. Mas a gente perdeu bastante da barra da semana passada. Então vamos olhar a próxima semana, que é a última semana em setembro, e depois a gente entra em outubro, que sazonalmente, outubro, eu falei para vocês, agosto é um mês normalmente que faz fundo, setembro normalmente fica lateral, e depois outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, 6 meses aí são meses bons, costumam ser meses bons para a Bolsa, tá? Então vamos acompanhar. Dólar vem lateral também. Vem lateral, numa sequência lateral entre um suporte intermediário, né? Um suporte intermediário nos 4,86 e uma resistência aqui na região de 5,03, tá? Então tá no meio do caminho, nada a fazer. Tá? Tem um suporte mais embaixo, que é o suporte mais forte, que é nos 4,76, mas por enquanto está num viés lateral no diário e no semanal a gente pode ver isso muito bem. Tá? Não tem dólar para cima por enquanto. Tá? O viés, inclusive, de médio prazo é de baixa, porque a gente olha o semanal para ver esse viés. Tocou na 21, está lateral, né? Está com viés de baixa. Não tem zigue-zague ascendente, não tem nada disso no dólar, tá? Já as DIs estão demonstrando um pouco de força, mas não, por exemplo, a 26 continua num cenário lateral, repara bem. Não conseguiu ainda romper o 10,345. Essa é a DI 26, tá? A DI 1F29, a longa que cedeu um pouco hoje, chegou a romper, mas não confirmou ainda. Né? Então a gente vem ver um cenário aí de leve alta, uma alta meio arrastada das DIs. A gente vê os juros americanos no teto e as DIs assim numa tendência de baixa ainda, numa tendência lateral, com viés um pouco de baixa. Repara aqui, chegou na 21 agora a DI 29. Chegou na média móvel de 21 agora, depois dessa sequência de baixa. Tá?
Para mim, o rally da Bolsa ainda não acabou. Tá? Na minha opinião sincera, e sabem que eu sou verdadeiro, nós não temos a nossa casa de análise, a Turbo Invest, e depois eu vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento. Nós não temos contato nenhum com corretoras e etc., assim, vínculo com corretora. A gente fala do que a gente acha realmente para os nossos clientes. Tá? Então, assim, tá claro que as DIs têm um viés de baixa. Tá claro que a nossa bolsa está dando descanso, tá? Tá dando descanso para buscar novas altas. Isso deve ocorrer nos próximos meses, tá? Ainda acredito que esse ano a gente ainda vai romper aquela casa lá dos 120, tá? A gente ainda vai romper aquela casa lá até dezembro. Vamos ver. A gente vai vendo semana a semana, né? Não está fácil, o movimento não está fácil muito pelo mercado americano, mas vamos ver semana a semana aí o nosso mercado. O mercado americano já está em tendência de baixa, é isso que complica, né? Você vê o mercado, o S&P já em tendência de baixa, a gente tem um suporte relevante aqui nos 4.320. Tá? Inclusive tem a média móvel de 200 períodos também no 4.297. Tem suporte? Tem. Só que a tendência do mercado americano já é de baixa, diferente do nosso Ibovespa, que é lateral. Vamos olhar os ativos mais fortes agora, que eu separei para vocês. A gente pode, antes de olhar os ativos mais fortes, olhar os índices setoriais, né? Porque é sempre bom a gente ver os índices setoriais. Vamos ver o IMAT. Aqui. O IMAT, repara bem, o que o IMAT está... Qual a tendência do IMAT? Né? A gente tem fundos ascendentes, repara bem. A gente tem fundos ascendentes e topos levemente ascendentes. Há uma tendência de alta, tá? É uma tendência de alta, mas ainda não tem aquela força, tá? É uma tendência de alta, mas sem aquela força. A gente vê fundos maiores e topos maiores também, né? A gente não rompeu aqui, né? Não, topos do mesmo tamanho, tá vendo aqui um topo e aqui um outro topo. Então, assim, a gente tem um leve sinal de alta no IMAT, tá? Mas não tá forte, tá? Vamos ver o ICON. O ICON é um índice mais fraco, formado por small caps. O varejo está acabado. Não consigo compreender o tanto de amasso que tem o varejo, né? A gente vê empresas premium do varejo, como Arezzo, como Renner, desabando na bolsa. E a gente vê esse amasso, né? Esse amasso claro aí do ICON. Mas a gente está chegando também numa área aqui de suporte, que foi exatamente, vou até marcar aqui para vocês, ó. Aqui foi quando rompeu, né, nos 2.735. Mas está muito fraco o ICON. O IMOB também está fraquejando. Está muito pelo índice Small Caps, também está fraquejando aqui, ó. A gente já tem um zigue-zague descendente no IMOB, repara bem. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Quer dizer, já tem uma sequência de tendência de baixa no IMOB a nível de diário, tá? A nível de semanal, a tendência do IMOB ainda é de alta. Inclusive, a gente está testando o topo aqui, o topo que foi rompido. Tá? Mas a tendência ainda é de alta no IMOB no semanal. Índice financeiro, que também não vem forte, tá? Vem sofrendo, né? Um viés aqui mais lateral. Isso é o semanal, um viés lateral. E no diário também tem um zigue-zague descendente. Repara bem. Repara topo, fundo, né? Então, temos um zigue-zague descendente também aqui no índice financeiro. Então, a maioria dos índices vê aí está tudo em tendência de baixa, né? Então, por isso é mais fácil operar na venda, apesar da dificuldade. A gente está chegando ali na zona de suporte do Ibovespa e muitos ativos podem reagir. A gente tem aqui a Leve 3 como um ativo que eu acho que está forte, apesar do candle de ontem.
O ativo ele vem numa sequência muito forte, você pode olhar aqui, uma sequência muito forte, agora tocou na média móvel de 21 períodos. O semanal ainda é muito bonito, o semanal da Leve. Ó, repara bem, olha esse semanal bonito. Ainda é muito bonito. Inclusive, a gente chegou a fazer um candle gigante aqui e agora vem em 3 sequências meio lateral. Mas eu acho um ativo interessante para ficar posicionado, tá? Um ativo que tem, primeiro, uma empresa que tem uma dívida quase nula, é uma empresa que tem uma margem muito sólida, é uma empresa que paga dividendos. Então, é esse tipo de ativo que você tem que estar se posicionado para segurança. No momento onde a tendência é mais para baixa do que para alta, né? Então, assim, tem que se proteger. Tem que buscar ativos que no semanal estejam fortes. Vale, tá? A Vale, ambiente lateral para a Vale, a gente bateu aqui nos 60, ela reagiu, aí foi até os 70. O cenário maior da Vale é lateral, tá? Mas ela está batendo na MM21, aí ela vai ter que dar uma sinalização aqui de alta. Parece um gráfico parece um queijo suíço da Vale, né? Muitos gaps, muita loucura aqui, não dá nem para analisar direito, mas diria que, apesar da queda, hoje o viés ainda é um pouco mais de alta para Vale, tá? No diário, no semanal, ainda é muito lateral. Tem que se desvencilhar disso, abrir banda de Bollinger acima de 71,23, aí sim, a Vale abre a banda de Bollinger e pode dar um gatilho muito bom para voltar lá nos 90 e poucos reais, tá? Banco ABC é um banco que está muito forte, bem diferente dos outros bancos. Repara bem o diário, ó, pancadão para cima e agora veio fazer pullback na média móvel de 9 períodos. Então, qualquer superação de máxima, R$ 20,61, superou a máxima do dia de hoje, por exemplo, a gente pode entrar nesse ativo, porque o semanal está lindo. Olha o semanal, barra de ignição rompendo. O semanal a tendência de alta. E essa semana faz uma barra pequena, né? Um inside barra aqui dentro dessa barra. Então a gente poderia até ter mais uma correçãozinha semanal para dentro dessa barra para depois dar um outro gatilho. Eu gosto de Banco ABC, tanto a nível de fundamento quanto a nível de gráfico, tá? Outro ativo muito forte, Klabin, a gente tem recomendação lá da Klabin, recomendação inclusive de position, né? Tanto da Klabin, que está muito forte, pode-se fazer pullback aqui, vai ser até melhor para outras pessoas entrarem, né? Ou o semanal também, ó. O semanal é lindo da Klabin. O semanal da Klabin é lindo, tá? Inclusive já tem tendência de alta, já tem tendência alta. Essa semana foi muito forte, a Klabin fechou com uma alta de 3,98. A outra que a gente recomendou aqui é a Suzano, né? A Suzano vem uma sequência muito forte essa semana, inclusive abrindo a banda de Bollinger, pode ver aqui. Também tivemos gain no swing trade de Suzano e estamos levando para o position. Tá? É uma empresa sensacional que está com o preço da celulose, que vem com um aumento, claro que tem um limitador, mas vem com um aumento lá na China e pode ser um gatilho bom para buscar R$ 70. Eu acho a Suzano um ativo muito bom para estar posicionado também. Outro ativo muito bom para estar posicionado é a TUP3, tá? A TUP3 que fez uma barra de ignição na semana passada com uma alta de 7%. E essa semana deixou um candle meio feinho, caiu 0,90, mas eu vejo esse ativo ainda forte, tá? Tanto a nível de semanal quanto de diário. Repara aqui, ó, fez o rompimento, foi até lá em cima, voltou, está segurando na MM9. Pode até buscar 21 e depois dar o gatilho de alta novamente. Mas já rompeu uma linha de tendência de baixa aqui, ó, tá vendo? Então o ativo está bonito para compra, está bonito para segurar a posição. Agora, ativos que estão fracos, tá? Para venda. Local Web é o primeiro ativo, vejo uma fraqueza danada. Local Web vem numa tendência de baixa e vem perdendo fundo. Tá? Acredito que vale uma venda nesse ativo aqui. Tá? Vale uma venda nesse ativo. E aí o stop, o bom é tentar botar o stop na máxima desse candle aqui. Se quiser fazer um stop curto, bota na máxima desse aqui, 6,54, e tenta carregar aí
porque tem potencial para buscar lá os R$ 5, tá? Então, é uma possível venda que eu vejo, porque está tudo muito esticado para venda também. Ó. A outra, Petro Recôncavo, é outra que está abrindo bandas de Bollinger para baixo. Tá vendo que está abrindo as bandas? Então, assim, acho que vale uma venda aqui. Tá? Pode botar o stop na máxima de ontem e tentar carregar esse ativo até os R$ 18, tal. Acho que tem potencial para cair mais. A Azul, que demonstrou uma certa força 3 dias atrás, bateu na 21, não sustentou. Igual aqui, ó, bateu na 21, superou e olha o que fez. Bateu na 21, não sustentou. E olha o que fez. Então a gente espera o quê? Perder essa mínima. Perder esse candle. Então abaixo de 13,88 é venda na Azul, tá? Para buscar talvez uma parcial em 12,77, né? E um ao final mais abaixo, tá bom? E o stop tem que ser, né, a máxima desse candle aqui. Então são os ativos que eu vejo aí para venda. Tem muita coisa, muito sobrevendido também, então é difícil. É isso, pessoal. O nosso grupo da Turbo Invest, onde a gente trabalha com compras e vendas também no Swing Trade. A gente tem um grupo de recomendação de Swing Trade, né? Te dá a recomendação de Swing Trade aqui, analisa o Ibovespa e etc. Tem um grupo de Position que está muito legal, está sensacional o grupo de Position. A gente tem Tupi, Suzano, a gente tem vários ativos aqui no Position. É um grupo de bate-papo também, onde a gente troca aqui informações durante o dia, né? Sempre com participação de alguns antigos aí do grupo, né? Como o Johnson e etc. Pessoas antigas aí que ajudam bastante o grupo, só agregam, né? Acho que quem não faz parte desse grupo deveria fazer e entrar. A gente mantém ainda a promoção de R$ 59,90. Você entra aqui, www.turboinvest.com.br. Aqui vai nos planos, aqui ó, R$ 74,90. Não vai pagar R$ 74,90, você vai pagar R$ 59,90, tá? Entra aqui e aí clica aqui, ó, R$ 59,90, que é o promocional. Clica aqui, preenche o cadastro e entra aqui dentro da Turbo Invest. Vai valer a pena, tá bom? Até a semana que vem, que é a última semana de setembro. E vamos ver como o mercado vai se comportar no fechamento do mês. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima. Valeu!